Olá a todos, estamos aqui na Empower Podcast para mais um podcast especial com uma mulher guerreira. Ela chama-se Flívia Saura e é esteticista aqui no Algarve, mas tem um longo percurso aí para nos contar sobre a sua jornada, não só em Portugal, mas como no Brasil. Saura, muito obrigada por estares aqui connosco. É um prazer receber-te, ouvir a tua história. Já tivemos aqui uma vez a falar para o nosso Pode Florescer, então é a segunda vez que ela está connosco aqui e é com imenso prazer que eu partilho histórias, sobretudo desta mulher que tanto me tem inspirado. Muito obrigada por estares connosco e passo-te desde já a palavra para saber quem é a Flívia. Obrigada, Eunice. É um prazer estar aqui novamente. Tenho 43 anos, sou do Brasil, Goiânia, né? Trabalho com a parte da estética tem mais de 20 anos, com o bronzeamento solário há mais de 10 anos, né? E aí, então, eu estou aqui nesse processo de recomeçar novamente na minha área da estética aqui em Portugal. E tu recordas-te quando é que deu-te esse clique? Olha, é isto que eu quero fazer. Porque nós, na nossa conversa anteriormente, tu disseste que também fazias outras coisas Sim. na área da estética. Sim. Como é que surgiu esta cena do solário que os portugueses têm tanto medo? Hoje vamos desmistificar. Ok. O solário, no caso do bronzeamento, né, que é no Brasil, né, comecei no Brasil, então tem mais de 25 anos que eu fiz o meu primeiro curso de bronzeamento, que foi a parte daquela montagem, não sei se você sabe, é a montagem de esparadrapo, era fita de esparadrapo. Então, isso tem mais de 25 anos. É aquela fita que, normalmente, quando faz cirurgia, a gente usou aquilo lá. Meu primeiro curso foi com aquela fita. Acho que você não vai saber qual que é, que normalmente são bem diferentes, né? Brasil e Portugal são totalmente diferentes as coisas. Então, tem mais de 25 anos. São umas compressas. Isso. Aqui em Portugal. Tipo compressas, né? Sim. Então, eu comecei, então, há mais de 25 anos atrás. Só que, assim, eu entrei, primeiramente, não foi no bronzeamento. Primeiramente, eu entrei na parte de salão. Meu primeiro trabalho na área da beleza foi de manicure. Eu comecei como manicure. Manicure, depois cabeleireira. Então, como eu tinha feito o curso de bronzeamento, atendia na minha casa. No fundo da minha casa tinha um quintal muito grande, então eu comecei a trabalhar lá. Só que eu não consegui auxiliar as duas coisas, né? Então, eu tive que realmente escolher um dos dois. E aí, eu fui para a área do cabelo. Fiquei 5 anos trabalhando, então desisti do bronzeamento. E naquele tempo era muito difícil, porque não existia produto próprio, não existia fita, não existia nada. Então, você tinha que fazer algumas coisinhas que... os mixinhos, misturinhas, assim, fundo de quintal mesmo. Então, eu acabei parando. Mas que me apaixonei pelo solário mesmo foi em 2007. 2007. Meu Deus. Foi quando eu... Long time ago. Foi, sim, um tempinho. Eu fui trabalhar numa clínica e eu já era esteticista já, eu tinha feito curso de estética, estava na massagem e conheci uma moça que começou a me ensinar a mexer novamente com as fitas, né, com as montagens de biquíni. E ela teve um problema de saúde e acabou não ficando no trabalho. E como ela tinha me ensinado, e esse dia foi assim, para mim, assim, foi assim, é isso que eu quero, é isso que eu amo. Eu tive que atender 18 clientes sozinha. Então, assim, peguei 18 meninas sozinha para montar biquíni, para passar produto, colocar no sol e tudo. Quando eu terminei, eu olhei e falei, meu Deus, consegui 18 meninas sozinha, né? E foi naquele momento que eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E foi. E aí, daí eu comecei. Em 2007, realmente, aí eu comecei a estudar mais sobre bronzeamento. Tu és mesmo licenciada na estética, não é? Sou, sim. E então foi quando realmente eu comecei a trabalhar mesmo com a parte do bronzeamento. E aí eu comecei a me apaixonar mesmo. Aí eu comecei a fazer mais cursos. Então a área já estava um pouquinho melhor, já começou a trabalhar com alguns produtos, já foi saindo produtos para bronzeamento. Já tinha mais personal bronze no Brasil, a gente fala personal bronze, né? Então já tinha mais personagens bronze trabalhando na área. E foi quando eu realmente comecei a fazer meus cursos. Comecei a fazer meus cursos mesmo. De que forma é que consegues melhorar a autoestima das mulheres através do bronzeamento artificial? Sim, é assim,
Aqui, infelizmente, a gente tem um pouquinho de preconceito ainda em relação a isso, né? Porque a mulher é mais Mas, conservadora, sim, talvez. muito mais, sim. Mas assim, eu vejo muito o quê? Eu falo que não é somente a marquinha, Eunice. Não é a marquinha que faz levantar a autoestima daquela mulher. Eu acredito que é quem atende aquela cliente. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de acolher. As minhas clientes, eu acolho elas. É como se fosse a minha melhor amiga ali. Então, eu consigo melhorar a autoestima dela não é por causa da marquinha. Eu consigo melhorar a autoestima dela quando eu mostro quem é ela. Porque eu acredito assim que existe vários fototipos de corpo. Uma mulher Era isso que eu gordinha, ia sim, tem uma perguntar. que é mais magrinha, uma que tem a mama maior, uma que tem a mama pequena, uma que quase não tem bumbum. Então, assim, com a montagem de biquíni, eu consigo modelar esse corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem um peito muito pequenininho, eu consigo, com o desenho do biquíni, eu consigo deixar o peito dela um pouquinho maior. Às vezes, aquela cliente que tem a mama muito grande, eu consigo diminuir um pouquinho. Visualmente, eu consigo. Sim. Então, quando a cliente faz o bronze e ali ela já olha no espelho, ela já vê diferente o corpo. E fora que é o tom, né? O tom de pele fica mais bronzeado, mais moreno. Então, eu consigo levantar a autoestima dela em relação a isso. E também deve haver mulheres que preferem não ter marquinha, que vão só ao solar, Tem, né? sim, tem várias que tem, né? Principalmente aqui. Pois. No Brasil, não. No Brasil, normalmente, era muito difícil a gente atender uma cliente que não queria fazer marquinha. Mas, assim, por exemplo, no Brasil também eu atendia muitas mulheres que não queriam fazer a marcaçãozinha em cima. Mas eu conseguia fazer a marcaçãozinha embaixo. Conseguia fazer a calcinha, né? A cuequinha na parte de baixo. Fazer o triângulo também na parte de cima, mas não ficaria aquela marcação, Marca, que né? tem cliente que não gosta. Aqui em Portugal tem muito isso. Mas no Brasil também eu tinha muitas clientes que faziam isso. Principalmente clientes que era modelo, fazia foto, essas coisas. Que não convém ter marcas Sim, expostas, né? noivas também, eu trabalho muito com noivas também. Também é uma coisa assim que eu acho que tinha que ter mais divulgação. Porque noivas também a gente trabalha muito, mas eu não gosto de fazer a marcação em cima porque fica muito. Não fica elegante. Já fiquei com desejo. Sim, Já fiquei isso. com desejo de experimentar isto. Mas é uma experiência única. Eu falo que toda mulher que vai fazer o seu bronzeamento é uma experiência única, tem que ter. E eu falo, não é de melhorar por causa do outro, é melhorar por causa da gente mesmo, sabe? De você realmente olhar e falar assim, nossa, que legal, né? O meu corpo tá bem, eu tô bem. E se aceitar, que é o mais importante. Claro. E como é que funciona a máquina? Quanto tempo temos que estar expostos a... A máquina de bronzeamento, a que eu trabalho hoje, é uma das máquinas mais novas no mercado. Né? Como a gente estava conversando, Portugal é uma das melhores máquinas que tem de solário, é em Portugal. É em Portugal. Por isso que eu quis vir para Portugal, para me conhecer essa máquina. Então, assim, depende. Normalmente, quando a cliente vai, eu preciso fazer uma avaliação na pele dela, né? Eu preciso saber qual fototipo de pele, né? Então, assim, eu tenho o meu jeito de fazer, né? De olhar a cliente, olhar a pele, saber a cor que é o pai e a mãe, porque também tem muito isso também. Às vezes é uma pessoa que tem a pele muito branquinha, mas o pai é moreno, então existe muito isso. Mas depende muito. A minha máquina, eu trabalho o mínimo 6 minutos. Pela pele bem branquinha, fototipo 2, são 6 minutinhos. No máximo 20 minutos. É o máximo da minha máquina, porque ela é bem potente. E para além do UV, o que é que tem mais? Então, a gente estava comentando sobre isso, eu quero falar muito sobre isso, porque realmente, infelizmente, aqui em Portugal tem um preconceito muito grande na parte da radiação. Mas é também cultural, sabes? Somos muito Sim. mais conservadores, temos que ver para querer. No Brasil também tinha. Quando eu comecei a trabalhar com bronzeamento, foi um bloqueio muito grande na cabeça das pessoas, porque o sol, na cabeça das pessoas, o sol é muito mais saudável, né? Mas não, aqui em Portugal, a máquina de vocês tem uma vantagem muito grande, porque todas as lâmpadas é obrigatório ter a vitamina D. Todas, todas. E, então, a máquina de bronzeamento do solário aqui, ela foi fabricada, ela foi preparada para tratamento de pele. Então, ela vai, por exemplo, que eu trabalho, que a Smart, eu trabalho, tem a vitamina D, colagênio e também tem o ácido hialurônico. Então, a cliente, ela vai para lá, vai tratar a pele. Ela vai sair com a pele bronzeadinha, mas ela vai tratar aquela pele. Ok, dirias que existe, pelo menos, existe mais do que um tratamento dentro Sim, não daquela todas as máquina. máquinas. São algumas máquinas, não são todas.
tá? Tem que ver qual que é a máquina, qual que é a marca também. Por exemplo, eu trabalhei aqui em Portugal em três lojas de bronzeamento. Então, eu conheço 3 tipos de máquina. Então, as duas... A primeira que eu trabalhei, ela tinha o VA, o VB. Bom, gente, quem não sabe o que é o VA, o VB, eu vou explicar. Um pouco, É o que faz a pele ativar a melanina e o que a gente consegue fazer a marquinha. São o VA e o VB, né? Que são as 2 radiações. E tem a... Eu trabalhei com essa primeira que tinha o VA e o VB e tinha colagênio. A segunda que eu trabalhei só tinha o VA e o VB, só para bronze. E essa última são tudo, são o VA, o VB, colagênio e também o ácido hialurônico. E de quanto em quanto tempo é que se pode fazer o tratamento? Dependendo da pele, 24 horas já pode fazer segunda sessão. Sério? Sério. Sério, mesmo. Por exemplo, eu tenho um cliente que às vezes quer fazer o bronzeamento para viajar. Ela quer viajar ou ter uma festa, ter um casamento, qualquer coisa. E assim, eu sempre oriento. Uma semana eu consigo fazer o bronzeamento dela para deixar a pele dela uma pele legal, saudável, né? Sem ficar vermelha, sem ficar, né? Da insolação, porque também, como é um VA, o VB, também realmente existe aquele risco de você dar uma queimada na cliente, que é normal também, como o sol. Por isso que você precisa entender um pouco da máquina e também sobre os produtos que são indicados. E o que é que mais procuram aqui em Portugal? Tratamento. Não. Não. Marquinha. Marquinha ainda. Marquinha. A marquinha. E o público é mais mulher brasileira ou... São mais brasileiras, mas assim, as portuguesas também estão... Já, sim, eu atendo 30% são portuguesas que fazem bronzeamento comigo, mesmo. Estás localizada onde? Aqui no Algarve? Em Quarteira. Em Quarteira, ao lado da GNR. Então é fácil. É fácil. Depois vamos deixar aqui sim, certinho, na identificação, na descrição, todos os dados, redes sociais, para ajudar-vos a perceber um pouco melhor. Flívia, como é que foi essa mudança para Portugal? Tu vieste logo trabalhar na tua área ou começaste em outras áreas? Não, eu tenho... que eu estou na minha área mesmo, só tem 6 meses. Só 6 meses que eu voltei realmente, que eu estou trabalhando somente na minha área. No início, não. No início, eu trabalhei num restaurante, trabalhei em Copa, comecei a trabalhar em Copa, porque eu estava sem documento, né? Então, não estava conseguindo trabalho. Então, eu peguei a primeira coisa que me contrataram, né? Então, para legalizar. Sim, isso. Então, fiquei quase 1 ano trabalhando numa cozinha de restauração. Trabalhei nas limpezas também, né? Antes de começar a trabalhar com o solário mesmo, ano passado mesmo, eu estava trabalhando na limpeza e eu estava até sendo sócia já de uma moça. Então, assim, estava ganhando super bem. Serviços, né? Sim, estava ganhando super bem, sim. Só que eu falo assim, Eunice, nós não temos que trabalhar por causa do dinheiro. Nós temos que trabalhar primeiramente porque a gente gosta daquilo. Então, assim, eu não estava feliz, né? Eu precisava trabalhar porque eu precisava de me sustentar, né? De fazer os meus cursos, né? Correr atrás das minhas coisas aqui. Mas eu não estava feliz naquilo. Né? Então, foi quando eu conheci a proprietária, que é a Patrícia, lá de onde eu trabalho, né? E nós duas fomos fazer um curso de drenagem linfática pós-operatório, que eu também trabalho Já trabalhavas no Brasil? Sim, trabalhava no Brasil, só que eu precisava de um certificado aqui também, de Portugal. Então, a gente acabou se encontrando ali naquele curso, que eu falo que tudo é de Deus, porque realmente era um momento que eu estava desistindo do bronzeamento, realmente, porque para mim não estava fluindo, estava muito difícil. Então, assim, para mim foi uma coisa assim que eu estava mesmo naquele processo assim, não vou mexer com bronze mais, vou focar nisso que está me dando dinheiro e é isso. Mas eu falo que Deus, ele tem propósito em tudo, né? E Deus conhecia o meu coração e sabe do meu coração e sabia dos meus projetos, dos meus sonhos. Porque quando eu vim para cá, foi para isso que eu vim. Eu vim para trabalhar na minha área. Sim, para me conhecer realmente as máquinas de bronzeamento daqui. Então, conheci a Patrícia. E aí a Patrícia falou para mim, eu tenho uma máquina lá, vamos lá para você conhecer o salão, conhecer tal. E eu, tá bem. Qualquer hora eu vou, porque realmente eu estava bem desanimadinha mesmo. E aí, um dia eu falei, vou lá para me ver. Quando eu vi, eu apaixonei, porque para mim, assim, é igual eu falo, gente, para quem, nós, assim, sabe os homens quando gostam de uma Ferrari? Quando eu vi a Smart, eu falei, uau, a Smart! Porque para mim, assim, como eu conheci a máquina, é uma das máquinas melhores que tinha, né? Então, para mim, eu falei, meu Deus, você tem a Smart? E aí foi quando eu comecei a trabalhar com ela. Mas eu continuei trabalhando com ela ainda, mas continuei na limpeza. Pé no chão, claro. Sim. Então, o processo de transição foi, digamos, não foi muito
demorado? Aí em coisa de meses tu conseguiste começar Não, as a pessoas falam trabalhar? para mim, que eu tô muito bem por ter 2 anos aqui em Portugal, né? 2 anos e pouquinho, diz que eu tô muito bem, porque como assim, não é todo mundo que consegue trabalhar na mesma área quando vem do Brasil, né? Ou vem migrar. Então, assim, para mim eu não vejo que foi tão rápido, porque eu já queria chegar e já trabalhar na minha área, né? Mas para algumas outras pessoas que eu vejo que migrou, eu vejo que realmente meu processo foi um pouquinho mais rápido, está sendo um pouquinho mais rápido. E achas que a resiliência define-te? Ai, com certeza. Porque, igual eu falei para você, muitas vezes realmente eu pensei muito em desistir mesmo. Muitas vezes eu pensei muito em desistir. Mas como eu sou uma mulher que sei aonde que eu quero chegar e sei o que eu quero para minha vida, Uhum. então eu falei, não, é isso aí, vamos persistir mais um pouquinho, vamos, né, correr atrás um pouquinho mais disso. E conseguiste fazer amigos facilmente aqui ou não? Não, não. Eu tive muitas decepções, muitas mesmo, assim. Eu já cheguei a um processo da minha vida aqui que eu não tinha uma amizade com ninguém mais. Eu era só eu. Desconfiada? É porque Oh. eu já tive, porque realmente eu tive motivos, né? Uhum. Igual, assim, infelizmente, eu vou falar uma coisa assim que, assim, às vezes as pessoas não vão entender muito, mas eu tive muito problema com brasileiras aqui. Eu tive muito problema com brasileiras. Morei com algumas brasileiras que me tiraram o chão, me tiraram o meu foco. Assim, realmente pensei várias vezes de voltar para o Brasil por causa dessas amizades. Pessoas que eu morei junto, pessoas que trabalhou junto comigo também, que sempre queria puxar o tapete. Tive muito problema com brasileiras. Então, nesse tempo, eu resolvi não me isolar um pouquinho. Falei, Sim, sim, não sim, sim, quero sim, ter sim. muita amizade. Então, realmente, eu fiquei muito tempo sozinha, muito tempo só. E eu estava até comentando essa semana com uma amiga, que é minha amiga, que eu falo assim, que chegou um tempo quando eu fiquei só nesse processo meu, e eu comecei muito a orar em cima disso. Falei, Senhor, me conecta com as pessoas certas. Não importa, tira todas as amizades, mas me conecta com as pessoas certas. Aquelas Pessoas. pessoas que te vão Sim, alavancar, sim. E hoje, ajudar. assim, nossa, eu sou muito grata, porque eu tenho amigas, principalmente ela que veio comigo hoje, e ela também já foi minha chefe. Ela foi minha chefe quando eu cheguei aqui, e é portuguesa. Ah, É, sim, bem. sim. Então, assim, hoje eu tenho amizade portuguesa, eu tenho amizades brasileiras, mas as brasileiras que hoje estão do meu lado são as minhas amigas, que me dão um suporte mesmo, tanto faz emocional, me ajuda com qualquer coisa, me presta a casa para me fazer um vídeo, às vezes me leva no lugar, porque eu não tô sem carro ainda, né? Me leva para algum lugar. E sempre assim eu tenho essas amizades. Hoje eu sei o que eu tenho, as amizades verdadeiras hoje. Claro, pessoas precisam de pessoas e quando nós descobrimos as pessoas certas que nos podem ajudar e que Sim, nós também vamos, de sim, certa forma, ser recíprocos sim. com eles, então estamos no caminho certo, não é? Sim, sim, com certeza estamos sim. Foi um choque cultural vir para Portugal? Nossa, tá sendo ainda até hoje. Em que medida? Em que medida Ai, dirias muito preconceito com brasileiras? com brasileiros. Por quê? O que acontece? Hoje eu não falo que eu trabalho com massagem, por exemplo. Eu não falo que eu trabalho Sim. com massagem. Eu falo que eu trabalho com pós-operatório. Porque aqui, no início, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito assustada com a parte da massagem. Porque, Uhum. infelizmente, existe muitas, né? Infelizmente, existe muitas brasileiras, não só brasileiras, vários imigrantes mesmo, Uhum. que vêm para Portugal para, infelizmente, se prostituir. Então, normalmente, elas colocam muito a parte da massagem um pouquinho em relacionamento a isso, né? É. Então, para mim, eu tive um pouco de dificuldade em relação a isso. Então, eu realmente, até isso me atrapalhou. Então, eu quis focar muito mais no solário do que na massagem. Mas hoje, quando uma pessoa me pergunta, eu falo, eu trabalho com solário, mas eu trabalho com pós-operatório. Que aí a pessoa já vai saber realmente que não é massagem, né? E acima de tudo, posicionaste. Também. Sim, essa que é a parte mais importante, né? A gente se Claro. posicionar mesmo, sim. Mas em relação a isso foi isso, a parte do preconceito, né, de brasileira, Uhum. mas também o preconceito do bronzeamento, do solário, porque até então não existia, né, o bronzeamento feito na fita aqui em Portugal. Uhum. Não tem. Vamos desmistificar isto Uhum. rapidamente. Sim, sim, Então, imagina que eu chego lá à clínica e quero fazer um bronzeamento. A primeira sim, coisa que tu fazes, vais-me conhecer, vais sim. saber. Eu sento e converso com você primeiramente, porque eu quero entender o que é que você quer do bronzeamento. Porque, assim, não é, igual eu falei, não é só marquinha. Eu preciso entender o que é que você quer. Se você Certo. quer algum evento, alguma coisa. Porque, igual eu falei, dependendo do evento que você for, eu já não faço a montagem de biquíni em cima. Então, eu preciso, primeiramente, saber o que a minha cliente quer. Perceber o tipo de pele,
Isso, aí sim, depois eu já vou começar a avaliar tipo de pele. Aí a gente vai conversar, eu quero saber realmente se está usando algum tipo de tratamento na pele, usando ácido, se fez algum tipo de cirurgia. Então, eu preciso saber de tudo isso. Se também tem algum probleminha de saúde, né? Que é, por exemplo, eu falo falta de vitamina, às vezes a pessoa que tem epilepsia. Então, assim, é um conjunto. Eu preciso saber realmente da minha cliente. E já aconteceu assim alguma situação menos boa? Queiras partilhar? Olha, eu tive, com essa última máquina minha, eu fiquei um mês, eu sentava no chão e chorava, porque eu não estava conseguindo produtos para trabalhar nela. Porque como ela é uma máquina muito mais potente, então os outros produtos do que eu usava de parafinas, por exemplo, parafina que eu usava nas outras máquinas, eu não usava na outra, porque estava dando queimadura nas meninas. Então, para mim, foi muito recomeçar muito nessa parte também. Foi realmente como se eu estivesse começando há 20 anos atrás, entende, Jenny? Sim. Então, para mim, foi uma dificuldade nisso. Sim, eu já tive clientes já que eu já dei queimaduras nelas, deu insolação, sabe? E, assim, é muito ruim isso. E eu falei, não vou desistir, vamos lá. Aí foi quando eu comecei a estudar novamente sobre aquela máquina. Eu tive que realmente estudar, pegar ali o manual da máquina, saber o que tinha ali dentro e qual tipo de produto. Claro. Que conselho darias às mulheres que querem começar este processo com o solário? Olha, Portugal ainda está muito novo, tá? Sim, porque também és mentora. Sim, 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 isso. E vais iniciar os teus workshops em breve, Sim, sim, sim. então vamos divulgar ao Isso máximo. mesmo. Então, já comecei, né, Eunice? Eu fiquei muito feliz que semana passada eu já consegui ministrar meu primeiro curso, meu primeiro workshop aqui, né? De uma brasileira maravilhosa também. E então, agora eu vou começar realmente a partir de fevereiro mesmo, que eu vou começar realmente a divulgar mais os meus cursos. Vou começar assim, dar as mentorias e tudo. Sim. Eu falo, Portugal é muito pequena ainda para a área do bronzeamento. Mas é uma oportunidade, não é? Para Mas ti. muita. Então, assim, quem começar agora vai ser as pioneiras. Pois. Porque que acontece? Está tendo muito solário já tem muitas máquinas de solário. Principalmente aqui, a Algarve tem demais. Só não está tendo profissional para trabalhar nelas. Que você pode ouvir que aqui lá em Quarteira mesmo, em Vila Moura, já tem 3 espaços. 3 espaços com que eu trabalho. Sim, E tem sim. 2 que eu sei que não tem profissional para trabalhar. Entende? Então, assim, Principalmente está tendo... qualificadas, não é? Sim, sim. Uma mais-valia que elas vão ter em estudar contigo é que tu realmente já és licenciada e em Sim, Portugal não existe curso de estética sim, avançada, não é? Não, sim. quer dizer, como licenciatura, só como curso profissional. Isso. E o meu curso, assim, o que eu ministro é isso. Eu pego a aluna do início. Eu quero pegar do início. Por exemplo, essa moça que eu dei o meu primeiro curso, ela não montou o espaço dela. Então, assim, já ensinei ela a montar o biquíni, ensinei um pouquinho sobre os produtos, mas eu não posso aprofundar muito porque eu não sei qual máquina que ela vai comprar. Então, eu só vou conseguir realmente aprofundar mais na parte dos produtos quando ela tiver a máquina. E valores de máquinas? Ai, depende de todo o preço. Tem a partir de 4.000 até 50.000. Então, depende do tipo de máquina que você quer. Mas, assim, nos meus cursos também eu dou a mentoria em relação a tudo. De produto, como abrir o espaço, né, qual tipo de documentação que precisa. Então, assim, a minha aluna, ela já sai preparada para trabalhar. E o mais importante, o atendimento ao cliente. Porque aqui, infelizmente, em Portugal, aqui falta muito isso. As pessoas, às vezes, têm um ótimo profissional, mas o atendimento está horrível. E isso, para mim, é uma das coisas mais importantes para mim, é o acolhimento do meu cliente. Falta aquela parte humana, de entender o Sim, outro, o problema do outro. isso. E você falou uma coisa muito importante, tá? Que as pessoas hoje, infelizmente, estão muito robótica. Até no Instagram você pode observar, tá tudo É tudo robótica. igual, Sim. copy-paste, copy-paste. Sim, Não é? sim, sim. E é isso. Então, acho que a gente não vende, nós não vendemos mais produtos, a gente vende nossa marca. É verdade, vendemos o que nós somos, Sim, a própria a nossa identidade essência. já diz Sim, tudo sobre nós. isso. E o que é que te torna diferente das outras profissionais aqui no mercado? Nomeadamente, o que é que tu vais trazer às tuas mentoradas como mais-valia dentro do mercado do solário? Como a gente está falando agora, eu não vou vender, eu não vou focar no dinheiro. Eu vou focar no acolhimento. Acho que isso que a gente vende hoje, acolhimento. Não é só aquele coisa de você vender o seu produto, não, né? Então, assim, as minhas mentoras, as pessoas que eu dou cursos, e assim, isso não é agora, são coisas do Brasil. Lá no Brasil eu dei mais de 300 certificados, então lá eu tenho mais de 300 alunas.
Então, e foi sempre desde lá. Eu sempre falava assim, nós não temos que focar somente no dinheiro. Lógico, gente, o dinheiro é importante, é importante sim. Mas não é o mais importante para mim, Flívia, não é o mais importante. O importante é eu pegar aquela cliente, entrar aquela cliente, porque eu falo, por toda a experiência de mais de 20 anos, 80% das clientes que entram para fazer um tratamento estético, algum problema ela está passando. Isso é coisas que eu já vi e eu tenho experiências, tive várias experiências. Eu já tive, Eunice, uma experiência que eu nunca esqueci na minha vida. Foi de uma moça que ela vai fazer o bronzeamento comigo e ela falou para mim que ela foi lá para fazer para mim com o bronzeamento porque ela não tinha lugar para ir porque ela queria se matar. Então ela foi lá e então assim Deus me usou tremendo aquele dia, assim, porque eu falo que o que eu trabalho também não é só meu trabalho, é o meu propósito também, eu falo. Então, ela falou, eu fazendo o bronzeamento dela, eu coloquei ela na máquina lá fora, esse tempo eu trabalhava somente no solário, no sol, e a gente começou a conversar e ela começou, e eu gostava muito de colocar louvores no meu espaço, no meu espaço eu só colocava louvores. Então, ela começou a chorar. A adoração Sim, liberta, né? sim, e a gente começou a conversar, e ela começou a me contar a história. E quando ela foi saindo, ela falou para mim assim, ela falou, muito obrigada, porque eu vim aqui porque eu não tinha lugar para ir, e eu vim aqui querendo me suicidar. E Deus, assim, me usou tremendo, foi muito lindo. Então, fala, eu amo tanto o meu trabalho, mas não é por causa da marquinha. Não é por causa da marquinha. Eu amo porque eu consigo ajudar outras mulheres ali dentro. Eu consigo. Claro, usamos os nossos talentos em prol do E os reino. nossos testemunho, né? Pois. Porque você conhece um pouquinho da minha história. Então, sim, eu tenho testemunho para dar e para vender. Quem sofreu relacionamentos Sim. abusivos sabe muito bem o que Rejeições, passou, tudo abandonos. Então, assim, tudo a gente consegue ali alinhar junto com a nossa cliente. Então, é isso que eu vendo para as minhas mentoras. é mentorada, sim, sim, sim. Isso, é mesmo. isso que eu vendo. Então, assim, é isso que eu quero, eu quero compartilhar com elas. Que, primeiramente, não é sobre o dinheiro, é sobre o cuidado. Porque aqui, e aqui em Portugal eu vejo muito isso. No Brasil a gente tinha muito isso, mas aqui em Portugal é demais. Por quê? Aqui muitas pessoas vivem sozinhas. É verdade. Sim, principalmente os imigrantes, entende? Então, sim, muitos vivem sozinhos. Então, é que é um acolhimento. E um cliente estimado é um cliente que vai voltar. Ai, com Não é? certeza, sim. São clientes que sempre voltam e, mais importante, vai indicando. Quando o cliente se sente amado, cuidado, acarinhado, vai voltar com certeza. Sim. Porque ele identifica-se com aquela pessoa. Não é só um preço que tu pagas. Às vezes ainda pagas um pouco mais àquela pessoa, mas pagas com vontade. Sim, sim. Não é? E é isso. E é isso que tu queres garantir às tuas mentoradas Sim. nos futuros cursos que vais ministrar. E onde é que as pessoas podem te encontrar? Nas tuas redes Sim, sociais? sim. Eu tenho 2 Instagram, mas hoje eu quero focar mais mesmo no meu profissional mesmo, que é a parte da parte da estética. Flívia Saura Beauty. Sim. Isso, porque eu tive que fazer até a transição também de Instagram também. Até a parte do Instagram também eu tive que fazer uma Da tua transição. marca, da Sim. identidade visual. Totalmente, totalmente. Eu mudei muito, a gente muda muito. É verdade. Com certeza. O que é que tu dirias a estas mulheres que precisam de um apoio para começar já? Falem comigo. O que é que tu... Não. agora é a hora. Eu falo assim, que é começar com o que você tem nas suas mãos, né? Às vezes as pessoas esperam melhorar. Espera melhorar alguma coisa. Por exemplo, se eu tivesse esperado melhorar, eu não estava aqui conversando com você hoje. Porque realmente, quando eu decidi, era assim, era a parte da limpeza que me dava mais dinheiro, que estava pagando as minhas contas do mês. E eu entrar num lugar que não tinha cliente, eu tinha que fazer cliente novamente. Mas eu tive que decidir. Ou eu continuava ali na minha zona de conforto, ou realmente eu falava assim, não, vamos, Flívia, você veio para cá para isso, vamos correr atrás. Entende? Eu acho que a primeira coisa realmente é fazer o que você tem na mão. E, gente, procura informação. Eu acho que é isso. Igual eu tenho várias meninas que são amigas minhas, próximas de mim, que conversam muito comigo sobre isso. Flívia, como é que eu faço para mim começar na estética? E eu dou muita orientação, eu oriento muito essas pessoas a isso. Como que eu posso começar? E outra coisa, qual área que está dando mais dinheiro aqui também? E assim, então, assim, quando eu fiz a minha pesquisa de campo, porque quando eu também cheguei aqui, eu fiz a mentoria também. Paguei a mentoria aqui com uma pessoa que já trabalhava na área e eu fui fazer a mentoria. Eu paguei a mentoria com ela. Então, assim, eu precisei
saber como que era para começar um negócio, como que fazia isso, onde que eu procurava o curso, tudo. Então, é A isso. nível de contabilidade, Sim, se é tudo, tudo, organizado tudo. ou não. Tudo. Então, também tive uma mentoria também. Então, e é isso que eu passo hoje para essas novas esteticistas, são para novas personal que mexe com bronzeamento. Eu ajudo desde o início. Realmente o que precisa para começar a trabalhar. Uhum. E quando é que vai ser o próximo curso ou o próximo workshop? Em fevereiro. Em fevereiro. Sim, em Tá bem. fevereiro. Em fevereiro a gente já estou organizando tudo, a apostila, deixando tudo muito bem organizado já, E vais começar preparando. pelo presencial ou no digital? Presencial. Ok, Para mim, presencial. Mas também eu também dou cursos online também, né? Então, certo. sim, consigo dar os dois cursos, online, Que é muito como bom. também o presencial. Sim. Então já foi dito aqui, podemos encontrá-la nas redes sociais, vamos deixar aqui todo na descrição, o número de contacto telefónico Sim. também, né? Sim, sim. Caso queiram inscrever-se. Fiquem atentos que ela vai lançar em breve as datas, Sim. não é? Uhum. E, Flívia, qual foi o teu maior desafio da tua vida? Para terminar, Você está falando aqui? Dentro de pessoal, aqui, pessoal. pessoal, foi recomeçar, largar a minha vida no Brasil, porque para quem me segue já há um tempinho atrás, vocês podem olhar nas minhas redes sociais, eu tinha uma clínica montada. A minha clínica, não tinha no Brasil uma cartela de mais de 2.000 clientes por mês. Então, assim, eu já estava no meu auge bem bom no Brasil, não estava mal. É igual eu falo, realmente, assim, para mim recomeçar aqui novamente, recomeçar de tudo. Você tem casa, você tem carro, porque no Brasil eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha dinheiro que eu podia fazer o que eu queria, eu poderia comprar o que eu queria, não dividia a casa com ninguém. Então, para mim, foi isso. Mas, assim, hoje eu vejo que foi a melhor decisão. Até como pessoal mesmo, porque eu mudei muito a minha mentalidade, o meu posicionamento também, que sobre posicionamento é uma coisa que eu quero focar muito nas minhas redes sociais. Posicionamento para mim, eu acho que para mim nesse momento agora vai ser uma coisa mais importante para mim, porque eu vejo tantas mulheres que não estão se posicionando. Eu não estou falando só de andar bem arrumadinha, essas coisas não, Mesmo nas posicionar, sim, escolhas que escolhas, fazemos, pessoas que sim. agregamos na nossa Isso, vida sim, isso ou que para mim tiramos da nossa vida. que é o mais importante, né? Então, para mim, a parte de posicionamento, eu mudei muito, Eunice. O meu caráter, principalmente o meu caráter, ele foi moldado e está sendo moldado ainda. Então, para mim, a decisão mais importante para mim mesmo, até hoje que eu fiz na minha vida, a segunda mais importante, foi realmente de largar tudo, largar a minha vida, a minha família, largar tudo no Brasil, largar as minhas clientes, que as minhas clientes até hoje ficam me... Ai, Felipe, vem embora, não, nunca mais consegui mais arrumar um outro profissional como você. E então, para mim, foi essa mais importante. Mais importante realmente de estar recomeçando aqui. E a quem agradeces o teu recomeço? Deus, primeiramente, com certeza, Deus mesmo, assim, eu falo que se não fosse Deus, eu não estaria aqui mesmo, mesmo, mesmo. Quantas vezes que eu entrava pro meu quarto, assim, chorava, eu falava, vou voltar para minha casa, vou voltar pro Brasil. E aí alguma coisa falava para mim assim, não, ainda não, não é a hora ainda, não é a hora ainda. Então, e também a minha família também no Brasil, a minha mãe, a minha irmã, né, no Brasil, que me dá um apoio, assim, estando longe, me dá um apoio demais. A minha mãe é a primeira, não vai voltar, fica quieta aí, você foi para isso, então é isso, Aguenta, sim, aguenta aguenta que você firme. consegue. E, lógico, as minhas amizades aqui. Deus, assim, igual fala, Deus, ele, desde o meio do ano passado, de 2025, Deus, assim, me apresentou pessoas maravilhosas. Deus, assim, escolheu a dedo para mim mesmo, as pessoas realmente que estão no meu processo, Claro. que estão me incentivando, que estão me ajudando, né? De vez em quando eu tô mal, assim, e eu ligo para algumas, não, levanta, vai fazer vídeo, vai trabalhar, vai fazer as coisas, mas, assim, é isso que é o mais importante. É. Uhum. O cuidado de Deus sobre as nossas vidas, Sim. não é? E trazendo as pessoas Sim, sim. certas. E também, só um minutinho, desculpa, Eunice. E Sim, também eu não sim, sim. posso deixar de agradecer também a Patrícia também, né, que é a dona do salão, que, assim, realmente ela abriu as portas. Eu falo que não abriu as portas, ela abriu o portão para mim ali dentro. Porque foi realmente ali, através dali, que ela me viu assim, e ela falou assim, faça o que você quiser aqui dentro. Faça o que você quiser, trabalha, faça suas coisas, e é isso. Então, é igual eu falo, são conexões que eu falo que são assim, amizades é uma coisa, e conexões são totalmente diferentes, né? Então, ela realmente, sim, eu sou muito grata também pela vida dela também. Uhum. Sim, porque pessoas precisam de pessoas, Sim, não é? sim, sim. Tivemos aqui Flívia Saura, com uma carreira profissional
brilhante na área da estética e hoje em dia decidiu focar-se no bronzeamento artificial. É mentora de mulheres e futuramente vai-nos dar alguns workshops aqui no Algarve e possivelmente no digital. Fiquem atentos às redes sociais. Muito obrigada por terem-nos assistido e um bem-aja a todos. Obrigada, Flívia, e até breve. Obrigada, Eunice. Muito feliz mesmo de vir aqui. Para mim, assim, também você também é uma pessoa também que eu sou muito grata, né? Sempre deixou suas portas abertas para mim, sempre dando apoio. E o nosso projeto também, né? De mulheres. Sim, a gente tem o nosso projeto também que são focados nessa parte do bem-estar, mas também a parte mente mental. E alma e espírito. Isso mesmo. Né? Que é os mais importantes. Mas eu sou muito grata. Obrigada. E até breve.